E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ontem, nas redes sociais do A Matemática Como Ela É, eu postei esta afirmação aqui, como um verdadeiro ou falso, né? Aqui está escrito verdadeiro, a luz está atrapalhando um pouquinho, né? Mas verdadeiro ou falso. Bom, que afirmação é essa, né? Vamos ler. Todo polinômio de grau 3, p de x igual a ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, com a diferente de zero, possui pelo menos uma raiz real. E aí, essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Na forma que eu postei, ela acabou ficando assim uma pegadinha, né? Por quê? Tá faltando uma informação importante aqui. Onde estão os coeficientes a, b, c e d? Eles são todos reais ou eles podem ser complexos também? Porque isso vai alterar a veracidade dessa afirmação. Ela pode ser verdadeira em uma situação e falsa na outra. Então vamos ver aqui, ó. Quando eu tenho os coeficientes números complexos, então se eu estou assumindo aqui, ó, que o A, o B e o C, eles podem ser números complexos, a afirmação ela é falsa, tá? A afirmação é falsa. Por quê? Porque eu consigo apresentar um polinômio de grau 3 que possui 3 raízes complexas, não possui nenhuma raiz real. Que polinômio é esse? Se eu pegar esse polinômio aqui, ó, p de x igual x ao cubo menos 2i x ao quadrado mais x menos 2i, esse polinômio possui por raízes esses números aqui, i menos i e o 2i. Não vou verificar aqui para o vídeo não ficar tão extenso, mas se você aplicar p nesses três números complexos aqui, você vai ter que o p desses três vai ser igual a zero. Então, esse polinômio, desculpe, é um caso de um polinômio de grau 3 que possui três raízes complexas, certo? Bom, se eu passar agora para a condição aqui de A, B, C e D serem somente números reais, aí a afirmação se torna verdadeira. Verdadeira. Aí sim, se eu tiver um polinômio de grau 3 com todos os seus coeficientes reais, então ele tem pelo menos uma raiz real. Isso é verdade. Por que isso é verdade? Bom, existe um teorema na matemática, também não é difícil de demonstrar isso. Eu não vou fazer a demonstração dele aqui, mas vou colocar ele aqui para vocês. Que ele diz o seguinte: se você tem um número complexo w mais zi, um número complexo, que é a raiz de um polinômio, então o seu conjugado também é, se os coeficientes forem todos reais. Ou seja, se isso aqui acontece, ó, p de w mais iz, se isso aqui for zero, isso vai implicar que p de w menos zi também vai ser zero. Então, o que isso diz pra gente? Se eu tiver um polinômio de grau maior ou igual a 2, e esse polinômio possui uma raiz complexa, então o conjugado desse número também vai ser raiz. Isso mostra que as raízes complexas de um polinômio de grau maior ou igual a 2 sempre aparece aos pares. Então eu nunca vou ter um polinômio que tenha somente uma raiz complexa, assumindo que ele tenha grau aí maior ou igual a 2, tá? Se ele tem uma raiz complexa, ele vai ter mais uma com certeza, o seu conjugado. Aí se ele tiver outra distinta da primeira, o conjugado dessa também vai ser outra raiz. Então ele vai poder ter ali duas raízes complexas, 4, 6, 8 e assim vai, certo? Então no caso desse polinômio, se ele tiver todos os seus coeficientes reais, ele vai poder ter, se ele tiver raízes complexas, ele pode ter só duas. Não pode ter mais uma, porque senão ele teria 4, mas 3 é o grau desse polinômio, é o número máximo de raízes que ele possui. Então ele vai ter que ter uma raiz somente real. E quando eu falo número complexo aqui, eu estou assumindo esse cara que está junto com o i, né, que é a parte imaginária, diferente de zero, tá? Porque se o z for zero aqui, aí esse número vai acabar sendo real, tá? Então é isso. Isso aqui pode ser estendido não só para polinômios de... isso aqui pode ser usado além dos polinômios de grau 3, melhor dizendo, né? Pode ser usado para polinômios de grau 5, de grau 7, ou seja, polinômios de grau ímpar. Então, sempre que eu tenho um polinômio de grau ímpar com coeficientes reais, então esse polinômio com certeza vai ter uma raiz real, tá? Então,
A afirmação ela é verdadeira se os coeficientes todos forem reais, mas ela é falsa se os coeficientes todos forem complexos, tá? Então, é muito importante quando você estiver trabalhando com polinômios ou para extrair informação desse polinômio, saber onde estão seus coeficientes, tá? Porque isso faz toda a diferença. Então, é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo.